Meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre a minha gravidez, minha primeira gravidez da minha filha, quando eu tinha apenas 14 anos. Eu participo de um grupo de gestante, né? Pra quem não sabe, eu estou grávida. E eu participo desse grupo, né, de grávidas, pra tirar dúvida dessas coisas. E nesse grupo apareceu uma menina que tinha 14 anos e estava passando pela mesma coisa que eu estava passando, de como seria a reação dos pais, como seria os pais iam reagir, o que seria, o que aconteceria, medos, insegurança. E eu achei legal compartilhar aqui com vocês, porque às vezes tem meninas passando por isso e não sabe, né, o que esperar lá na frente ou não. Vou contar o que aconteceu comigo, a minha história, né, desde quando eu engravidei da minha primeira filha, qual que foi a reação dos meus pais, o que aconteceu comigo, tá bom? E eu ajudei essa menina. Eu escrevi, né? Tinha muita gente criticando ela, muita gente falando pra ela que ela é burra, que tu se cuidou, tem apenas 14 anos. E foi isso, as palavras também que eu ouvi quando eu engravidei da minha filha. E ali eu dei um conselho pra ela e ela se sentiu bem, me agradeceu. E eu queria aqui passar pra vocês o que eu passei na gravidez da minha filha, porque eu tenho certeza que tem adolescente e meninas que estão passando por isso e não sabem o que fazer. Vamos lá. Eu tinha 13 para 14 anos quando eu engravidei da minha filha, né? Eu tava namorando com meu namorado, né? Que hoje em dia é o meu marido. A gente estava namorando e acabou acontecendo, né? Quando aconteceu isso, aí passou um tempo, a mãe dele decidiu ir embora, que a família dele era lá de Pernambuco, não é daqui, tá? E eu e ele, a gente tava desconfiado que eu estava grávida, porque assim, minha menstruação sempre foi regular. Só depois que eu passei a tomar o contraceptivo, a injeção trimestral, minha menstruação ia atrasar, mas ela sempre foi regulada. E minha menstruação estava atrasada e a gente já estava desconfiando, só que o medo falou mais alto. Nós dois sabíamos, mas mais ninguém sabia, né? E naquele momento eu falei assim, meu Deus, né? Tô grávida, eu acho que eu tô grávida, e agora? Aí a mãe dele resolveu ir embora, queria ir embora lá pra cidade deles, pra cidade da família dele. E acabou ela querendo ir embora. E eu numa situação, tipo, eu e ele, né, de eu não saber se eu estou ou não grávida. Ele acabou indo porque ele apenas tinha 15 anos, não, tinha 14 anos e eu tinha 13, né? Então a mãe dele teve que... Ele era de menor, ele teve que ir com a mãe dele. Mas a gente não deixamos de se falar, a gente continuamos junto, né? E ali foi. Ele tinha ido embora com a mãe dele, o pai dele ficou, que o pai dele trabalhava aqui, e o irmão dele ficou também. Qual que era a imaginação da nossa cabeça? A gente era muito imatura, gente. Não, quando eu falar pra minha mãe, você falar pra sua, você volta e a gente fica junto, ou eu vou embora. Olha a imaginação da pessoa. Foi aí que eu tinha uma colega, eu contei pra ela era muito minha amiga na época, hoje em dia é minha colega, né? E eu falei pra ela sabia, né? Falei pra ela que eu achava que tava grávida, porque assim, quando aconteceu, passou um mês e minha menstruação não desceu, ali eu já tava desconfiada. Aí ele foi embora e eu esperei um mês, né? Minha menstruação tava atrasada há muito tempo, quando eu falei com meus pais. Eu tinha essa colega
E eu falei pra ela, e ela vivia em casa. Aí ela pegou e eu tava na cozinha lavando a louça, ajudando minha mãe a arrumar a cozinha ali. E ela pegou e falou pra minha mãe, ô Adriana, se alguma das suas filhas estiver grávida, o que você vai fazer? E nisso, gente, minha mãe tava já desconfiada. Porque assim, na minha primeira gravidez da minha filha, eu não senti sintomas nenhum, eu apenas sentia sono, sentia muito sono, muita vontade de dormir. Eu me sentia bastante cansada. Então minha mãe já tava desconfiando, porque, gente, pra quem não sabe, minha mãe tem 6 filhos, eu tenho 5 irmãos. 6 filhos comigo, tá? Então minha mãe já sabe os sintomas que a mulher sente, que é os sintomas que a mulher não sente. E ali minha mãe já tava desconfiada. E eu queria esperar mais um pouquinho pra contar pra minha mãe, pro meu pai, porque, gente, não é assim, né? Conta uma menina de 13 anos vai falar que tá grávida pros pais. Eu tava com medo, eu tava insegura, eu estava sozinha, eu não tava com ele. Naquele momento pra a gente compartilhar junto, ele estava lá, né? Ele tinha ido embora e eu estava com medo. Mas a gente continuava falando, ele falou assim, fala com sua mãe, fala com sua mãe. Eu não, quero esperar um pouco pra mim ter certeza que eu tô grávida. Aí passou um mês, ela foi e jogou assim direto pra minha mãe. E eu falando, aí minha mãe pegou e falou assim, porque a Evelyn tá grávida, aí eu tenho mais uma irmã, meninas. A minha irmã é mais nova do que eu, o nome dela é Tailana. E ela era pequena, minha irmã, não tem como, né? Minha irmã nem menstruava ainda. Ela falou assim, não tem como ser a Tailana, porque a Tailana nem menstruou ainda, você tá querendo jogar em direta por quê? Tá falando que a Evelyn tá grávida? Naquele momento, meninas, eu fiquei com tanta raiva dessa colega minha, tanta raiva, porque eu não queria que fosse assim, eu vou falar. E minha mãe já tava desconfiada, ela foi falar isso. De intrometida, porque é uma coisa comigo, tava acontecendo comigo, eu não queria que ela falasse. Se eu compartilhei com ela, eu não queria que ela compartilhasse com ninguém. Mais pra frente vocês vão entender. E minha mãe ficou brava, desconfiada, me perguntou se eu estava grávida, eu falei que não. Tá, passou. Nisso minha mãe continuou desconfiada. E assim, ela conversava com meu pai, ela falava, eu acho que a Evelyn tá grávida, que não sei o que. E meu pai ficava quieto, que não sei o que, eu não quero saber. Porque, gente, meu pai, ele é muito durão, assim, sabe? É que agora, como ele ficou doente, ele teve AVC, né? Então ele mudou, né? A pessoa muda quando tem AVC. Mas antes, meu pai, ele era muito fechado, sabe? Ele não gostava de compartilhar, falar, nada, assim. Aí passou e minha mãe me cobrando, porque a gente só queria dormir, só queria ficar deitada na minha cama. E minha mãe me perguntava. Aí teve uma vez, o meu pai chegou, acho que ele tava trabalhando, não lembro. Meu pai chegou em casa e ele veio me perguntar. E eu morrendo de medo, meninas, eu estava com medo, estava. E eu falei pra ele e pra minha mãe e meu pai estavam conversando comigo, eu falei pra eles que eu não sabia, que eu não tinha certeza se estavam ou não grávida. Foi aí que minha mãe pediu pra me ligar pro meu esposo, eu liguei pra ele, eu falei assim, minha mãe quer falar com você. Aí minha mãe perguntou pra ele se eu estava grávida, o que tinha acontecido e tal, e ele falou que sim, que eu estava grávida e tal. Ali minha mãe já sabia que eu estava grávida e meu pai. Só que assim, sempre minha mãe ficava me perguntando, ela já sabia porque o meu esposo já tinha falado pra ela que eu estava grávida. Mas parece que ela queria ouvir da minha boca eu falar, eu estou grávida. Então foi uma conturbação assim na minha vida, assim. Minha mãe ficou muito brava comigo, gente. Minha mãe ficou muito brava. Minha mãe ficou mais brava comigo do que o meu pai. Meu pai ficou chateado, ficou bravo. Ele ficou chateado, sabe? Mas minha mãe ficou bem brava mesmo. Porque ela falou assim, caramba, você poderia ter confiado em mim, você poderia ter conversado comigo, eu poderia te ajudar, né? Mas não, gente, a gente fica com medo, assim. Eu, assim, com a minha mãe, eu não contava as coisas pra ela. Eu tinha começado pra ela sabia, meus pais sabiam tudo. Só que pra eles, né, a gente não fazia nada. Também, gente, 13 anos, né? Quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 12 anos. Eu engravidei, eu acho que da minha filha em fevereiro. E meu aniversário é em março. Por isso que eu falo, de 13 para 14 anos, que
eu engravidei dela. E ali, gente, foi uma emoção de coisas, porque eu não queria que ela soubesse daquele jeito, porque ela estava brava comigo. Meu pai estava bravo comigo, a gente estava numa situação não muito legal financeiramente. E eu falei assim, meu Deus do céu, e agora? Eu era muito novinha, então eu não pensava muito nas consequências, eu não pensava o que estava por vir, as coisas que eu ia passar, né? Ali minha mãe já sabia. Ali minha mãe perguntou, e aí, tá, você tá grávida e como vai ficar agora? O Léry está lá, em Pernambuco, você tá aqui, e aí? Ele vai assumir, ele vai fazer o papel dele. Aí eu falei assim, falei pra ela que sim, que ele falou pra mim que sim, mas ele também era menor de idade. Foi aí que ele foi e falou pra mãe dele. A mãe dele ficou muito brava também, a mãe dele não queria que... Ela não ficou brava por eu estar grávida. Ela ficou brava por ele voltar de novo, porque ela queria ficar lá, né? Ela não queria voltar, né? Tanto é que ela falou pra minha mãe, se quiser, ela vem, eu não quero que ele vá, né? E naquele momento eu tava me doando muito assim, num relacionamento, porque eu queria ficar junto com ele, queria ficar no lado dele, junto com a nossa filha, eu queria ter, né, isso. Eu falei assim, não mãe, então eu quero ir, nossa, foi uma bagunça na minha vida dele vir e tal. E aí ele veio, eu acho que eu tava com 3, 4 meses. Não, tava com 4 meses já de gestação. Aí ele veio. Quando ele chegou aqui, tudo normal, a gente conversamos, minha mãe e meu pai conversou com ele. Ele falou que iria assumir. Ele foi muito assim, por ele está, eu acho 14 ou era 15 anos, ele foi muito cabeça, sabe? Porque assim, ele quis vir, ele não falou assim, a mãe dele não foi a mãe dele que falou assim, você vai ir pra assumir seus atos, não, ele tomou essa iniciativa de vir, de assumir o que ele fez, né? Aí ele veio, a gente conversamos, a gente em nenhum momento a gente terminamos, porque a gente sabia disso, né? Foi de uma hora pra outra que a mãe dele quis ir embora e ele veio me falar, né? A gente, eu acho que tava num relacionamento de 1 ano já, e a mãe dele falou assim, eu vou embora, eu tenho que ir porque eu sou de menor, então vou ter que ir com a minha mãe. Foi do nada, assim. É claro que se fosse hoje em dia, eu já tava desconfiada de gravidez e ia falar pra ele, eu não precisava ir embora e aconteceu um monte de coisa que aconteceu, que eu tô contando pra vocês em parte, não em detalhes, assim, que aconteceram muitas coisas mesmo. E aí ele voltou, eu conversei, a mãe dele conversava bastante com a gente e ela ia voltar, eles estavam com essa mentalidade de vir e me levar. Só que, gente, qualquer mãe ou pai vai deixar a sua filha de 13 anos ir embora pra um lugar que os pais não conhecem, pra um lugar que minha mãe não tinha muito contato com a mãe dele, com o pai dele. A minha mãe e meu pai tinham contato com o meu marido, não com os pais deles, né? Então qual que é os pais é a mãe que vai deixar. E foi aquela coisa, meninas, foi aquela coisa assim, sabe, de muita conturbação, foi minha gravidez. E olha, pra vocês verem que aconteceram tantas coisas na minha gravidez e as coisas que aconteceram na gravidez. E a minha gestação foi tranquila, tipo, eu não senti sintomas nenhum. Eu não passei em nenhum momento mal, eu só sentia sono, assim. E depois de um tempo foi passando. Foi tão tranquila, assim, a minha gestação e um monte de coisa acontecendo, né? E hoje minha filha é tranquila, calma. E eu falei hoje, né? Eu falando com meu marido, eu falei assim, nossa, eu espero que esse bebê nasça calmo igual nossa filha, porque a minha gravidez agora, minha gestação tá sendo tranquila, mas assim, tô sentindo bastante sintomas, como vontade de vomitar, azia, essas coisas, né, que mulher sente. Não sei se é porque eu estou na minha segunda gestação, né. Então, gente, voltando à história. Antes dele voltar, eu estudava, eu tinha perdido
o ritmo de ir pra escola, eu não sentia vontade de ir pra escola, eu não sentia vontade de fazer nada. Aí aconteceu o dia eu pegar e falar pra minha mãe, meu marido pegar e falar pra minha mãe, né, voltando. Que aconteceu coisas nesse tempo. Lembra dessa colega minha que eu falei pra vocês, nossa, que ela foi intrometida e tal. Gente, eu falo assim que ela foi intrometida porque assim, na escola ninguém sabia que eu estava grávida, né? E ela veio e falou pra todo mundo da sala dela, a gente falou pra todo mundo que eu estava grávida. Quando eu saí pra ir embora, né, que eu estudava à tarde, quando eu fui embora, gente, veio um monte de menina assim, você tá grávida, você tá grávida, você tá grávida, que não sei o que não sei o que. E pra mim foi um susto, porque eu tinha acabado de conversar com a minha mãe, tinha acabado de falar pra minha mãe que estava grávida, e vim um monte de gente. Eu falei, gente, quem foi que falou isso? Aí eu falei assim, gente, que é isso? Quem falou isso pra vocês? E pra mim foi um susto aquele monte de gente sabendo que eu estava grávida, porque eu não queria que soubessem assim. Eu não queria que falar assim pra todo mundo, porque não fui eu que falei. Então, eu falei que sim, eu estava grávida e tal. Aí a gente tava indo embora, que ela vinha embora comigo, que era o mesmo caminho. Aí eu falei assim, foi você que falou? Ela foi, mas por que você falou? Não entendi, por que você falou? Eu não queria que falasse. Era uma decisão minha, quem está grávida sou eu. Eu decido falar ou não pras pessoas. E ela falou assim, eu achei que, como você falou pra sua mãe, eu acho que todo mundo devia saber, né? Aí eu falei assim, não achei legal isso que você fez. E, gente, escola, sempre tem uma coisinha ou outra. Tipo, eu não tinha vontade de ir pra escola, eu não tava me sentindo bem. Mas eu tinha que ir, né? Aí eu tava indo e sempre a gente ouve fofoquinha daqui, fofoquinha dali. E aquilo tava sendo muito chato pra mim. Eu tava numa situação muito difícil. Eu tava sem o pai da minha filha do meu lado, aguentando muitas críticas de muita menininha, sabe? Porque era uma menininha que tava do meu lado, eu era uma menininha. Falando, nossa, ele foi embora e te deixou grávida. Né? Muitas coisas assim, sabe? Ele voltou, a gente continuamos junto e tal, mas foi aquilo, né, que eu falei. Foi uma turbilhão de coisas que aconteceram, de eu ficar, de ir embora, de ele não saber, a mãe dele falando ele vai ir, porque ele é de menor e meu filho, ele vai ir, e muitas coisas aconteceram. E assim, mas chegou no dia que eu ganhei minha filha, ocorreu tudo bem, graças a Deus. Gente, aconteceram muita coisa na minha vida. Por eu ter 21 anos, eu falo, nossa, aconteceu coisa pra caramba. Já passei muitas coisas, meus pais já passaram muitas coisas. Passei por humilhação, por muitas coisas, assim. Eu falo, caramba, eu tenho 21 anos e já passei por um monte de coisa. Então, assim, eu tenho minha filha, quero fazer tudo de melhor pra ela, né? Eu ganhei ela e quando a gente tem, né, antes eu sabia que ela tava ali na minha barriga, que eu ia ter uma filha, mas eu não tinha maturidade, eu deixava as pessoas falar muito na minha cabeça e ia, sabe? No embalo das pessoas e não tinha minha opinião, o que eu queria. Quando eu ganhei ela, parece que assim, quando a gente tem um filho, quando a gente vê os nossos filhos em nossos braços, a gente fica muito mais madura. Quando eu ganhei ela, eu me amadureci muito, meninas, muito. E ali eu tive uma opinião, que eu não iria mais embora, que eu queria ficar, porque eu tinha meus pais, eu tinha minha família aqui, que poderia me apoiar ou não. Lá eu não conhecia ninguém, e eu queria ficar aqui. Foi aí que minha sogra ficou brava, aconteceu um monte de coisa. E aí, o que eu falo pra vocês, assim, que se você tá grávida, passando por isso, por esse momento assim, que você tá achando difícil, que não vai conseguir, você vai conseguir sim. A minha filha hoje, ela tem 6 anos, ela vai fazer 7 anos agora em outubro. E assim, ela é o amor da minha vida, é tudo que eu tenho, sabe? Eu agradeço a Deus todos os dias de ter a minha filha.
comigo. Porque assim, eu me evoluí como mãe, como mulher. Por ter ela em minha vida, eu aprendi muita coisa, assim, por ter. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter engravidado dela nova, de ter tido ela nova, eu não me arrependo em nenhum momento. As coisas que eu passei lá atrás foram de aprendizagem pra hoje. Então eu acho que assim, tudo que eu passei lá atrás, tudo que eu passei foi de aprendizagem. Se Deus permitiu isso, é porque Ele tem coisa melhor pra frente pra gente, né? Eu acredito muito nisso. E você que tá passando por isso, não pense que você é a pior pessoa do mundo. Porque, gente, eu vi muitas críticas, muitas coisas quando eu engravidei da minha filha. Eu cheguei a... Quando eu fui começar a fazer meu pré-natal, minha mãe estava comigo e meu marido também, né? E ela... Olha pra você ver. A enfermeira pegou e falou assim: meu, você é muito burra. Como pode engravidar desse jeito? Você tem noção que você tem apenas 13 anos, 14 anos? Você vai ter pra sua mãe cuidar. Gente, em nenhum momento. É claro que eu sempre tive a ajuda da minha mãe e do meu pai, graças a Deus. E eu agradeço a Deus por ter pais tão bons assim na minha vida. Mas eu nunca deixei minha filha com a minha mãe, assim. Mas eu nunca deixei minha filha pra minha mãe pra sair. Nunca deixei minha filha com a minha mãe pra curtir. Eu nunca fiz isso. Quem cuidou da minha filha fui eu. E isso provou o quê? Que essa mulher estava errada. E se fosse na época, ela não tinha que falar nada. Ela não tinha que provar nada pra ela. Entende? E não só foi ela. Um monte pensava, nossa, ela vai ter o filho, quem vai cuidar vai ser a mãe dela. Vai ser a avó. E não, gente. Eu tenho a ajuda do meu pai e da minha mãe. Mas quem cuida dos meus filhos sou eu. Quem cuida da minha filha sou eu. Quem faz tudo pela minha filha sou eu e meu marido. Ninguém precisou cuidar. Nunca deixei a minha filha com a minha mãe pra ir, assim, pra ir numa festa, pra nada. Porque eu nunca gostei disso. Eu falei assim, a responsabilidade é minha. Se eu tiver ela, quem vai cuidar dela sou eu. Então por isso que eu falo assim que eu ganhei ela, eu tive essa maturidade. Eu acho que a mulher tem essa maturidade. Eu acho que a mulher amadurece muito, né, com tudo isso, né, que tá acontecendo com ela. E eu tive essa maturidade, tenho até hoje. Graças a Deus, eu tenho 21 anos. Eu acho que eu sou uma mulher responsável, sou uma mulher que sou muito madura, sabe? Então, assim, eu olho assim lá pra trás as coisas que eu ouvi e eu falo assim, tá vendo? Não foi assim, porque a gente mesmo fica em dúvida, né? Quando essa moça pegou e falou assim, você é burra, você é engravidar dessa idade, você vai ter essa criança pra sua mãe cuidar. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, meu Deus, será? Será que vai ser assim? E eu provei pra mim mesma, porque eu tenho que provar pra mim mesma que não tenho que provar pra mais ninguém. Porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então você que tá passando por uma situação assim, você que tá... Não liga pros comentários das pessoas, não liga para as pessoas vão falar. Você conhecendo você vai ter esse filho, você vai cuidar do seu filho. Como muitas meninas cuidam dos seus filhos. Entendeu? Então não ligue pra críticas, porque, gente, muita gente me criticou por eu estar grávida. Muita gente falou um monte de coisa comigo por eu estar grávida nova. Por eu estar grávida com 14 anos. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu tive pessoas que me ajudaram. Eu tive, né, que são minha família. Eu acho que, assim, graças a Deus eu tenho a minha família, assim, eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa família. Até hoje eu estou com o pai da minha filha, estou, né, com ele. E a gente, assim, é claro que a gente às vezes precisa de ajuda de alguém, mas quem cuida do nosso filho são a gente. Quem vê lá atrás falava, nossa, ele vai abandonar ela, ele só tá com ela por causa de filho. E não, gente, eu já passei por muita coisa com meu marido também. No meu relacionamento passei muita coisa. Nada são como rosas, nada. A gente já terminamos, voltamos, entendeu?
Mas nunca foi uma coisa séria assim de terminar, dele viver a vida dele, eu viver a minha, não. A gente se entendeu porque a gente se ama, porque a gente se gosta. Porque se fosse por causa de filho, já era pra faz tempo, pra não ter durado faz tempo. A gente tá junto, vai fazer 9 anos. E agora a gente vai ter um segundo filho. E a gente tá muito feliz. E graças a Deus, Deus permite as coisas na vida da gente porque Ele sabe do futuro da gente. Se hoje Deus permitiu isso, é porque Ele sabe lá no futuro. E você que tá assistindo isso, que criticou, que já tá criticando muitas pessoas, parem com isso. Vocês não precisam criticar ninguém, gente. Cada um olha pra você, vive a vida sua. Porque isso pode machucar a outra pessoa. Você tem que olhar o lado da outra pessoa. Tenta se colocar no lado da outra pessoa. Eu tô falando isso por experiência própria. Porque muita gente critica, muita gente gosta de criticar a vida dos outros e não olhar a sua. Então vamos ver o lado do amiguinho também, parar de criticar. Porque não é assim. E meninas, então foi isso. Eu espero muito ter ajudado vocês. Entendam que tudo vai se ajeitar, tudo. Às vezes você tá passando por milhões de coisas, milhões de dúvidas, milhões de medo, porque dá medo sim. Mas calma, vai tudo se ajeitar. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Tá bom? E é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês. Eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo que eu gravei. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E é isso. Me siga lá no Instagram, tá bom? E tchau. Beijo.